Amém. Obrigado, Lara. Valeu, meninos. Que bênção a gente poder ouvir essa verdade, que lá na cruz o grito já foi dado, já foi consumado, a vitória já é nossa, Jesus já nos alcançou e nós temos a liberdade de poder viver tudo que Ele tem para nós de melhor, para que possamos experimentar da presença dEle. Seja muito bem-vindo aqui essa noite. Que bom que você, nessa véspera de feriado, ficou aqui com a gente. Bastante pessoas já foram viajar, saíram, fizeram sua agenda e você resolveu vir aqui hoje para ouvir a palavra, para receber sua oração, para continuar a sua campanha. E nós vamos continuar aqui na presença do Senhor, porque, para falar a verdade, a gente fica feliz de poder nos reunir em torno do nome de Jesus, seja antes do feriado, depois do feriado, qualquer dia da semana.
essa é uma oportunidade muito maravilhosa. E você que está vindo hoje pela primeira vez e não conhece como é o nosso sistema na Terça da Esperança, nós fazemos as nossas campanhas de oração aqui. Como que funciona? A gente tem um exato momento aqui na celebração onde a gente chama as pessoas à frente que querem começar um ciclo de campanha. São 7 semanas. Seriam 7 terças-feiras buscando a presença do Senhor. Então, num determinado momento, nós vamos orar por aqueles que já estão com as campanhas em andamento. Em outro lugar, nós estamos orando por aqueles que estão na segunda campanha, na terceira semana, e aí nós vamos orar por você que vai começar a sua campanha hoje. Então você pode vir à frente e colocar um pedido de oração, seja ele um motivo emocional, espiritual, financeiro, físico, conjugal. Você tem várias opções para você colocar diante do altar do Senhor. Por que o número 7? O número 7 é um número na Bíblia que mostra a perfeição. Tudo que é 7 na Bíblia é o que é perfeito. Naamã pulou 7 vezes no rio para poder se purificar. O povo de Israel deu 7 voltas em torno da cidade de Jericó para que o muro pudesse cair. Gritaram. Então o que nós entendemos é que 7 é a completude da vitória. E nós entendemos que durante 7 semanas você desenvolve um hábito muito importante, que é depender de Deus. Esse é o propósito. Que você aprenda nessas 7 semanas depender de Deus. Pastor, se eu quebrar a corrente, não vai acontecer nada. Mas e se eu não pular um dia? Não vai acontecer nada. O importante é você aprender a depender de Deus. E nós fazemos isso durante 7 semanas para você desenvolver isso, tá ok? Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Cumprimentar pelo menos umas 20 pessoas aí perto de você. E se você hoje veio pronto para devolver dízimos e ofertas, você pode fazer isso enquanto nós cantamos essa primeira canção. Você mudou a minha história e fez com que ninguém
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Só a igreja declarar a honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Aleluia. Amém. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, por favor, junto com a sua facilitadora, seu facilitador, vem aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por vocês, para vocês terem o momento da palavra, o momento da ministração em seus corações também. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar as crianças. Pai, nós te louvamos por cada um dos nossos pequeninos e que eles tenham um tempo precioso na tua presença, assim como teremos aqui também, estamos tendo em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, Deus abençoe. Convidar a nossa equipe de intercessão que vem à frente. Enquanto cantamos essa canção, você que está na sua terceira, quarta e quinta semana, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você enquanto cantamos essa canção. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Que louco! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa, Senhor, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa, Senhor, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível,
nessa canção, porque você é um milagre de Deus. Só de você estar aqui nessa noite, você é um milagre de Deus. Como a canção fala, às vezes, tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que parecia não ter a solução, Jesus é a tua solução, Jesus é a nossa solução. Então eu quero convidar você a declarar esse refrão com todas as suas forças e declarar ao Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Aquilo que poderia ser impossível para nós, é possível para Deus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Mais uma vez, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia! Glória a Deus! Você é um milagre. A sua família é um milagre nas mãos de Deus. Nós temos que tomar posse disso. Porque nós temos um Deus bondoso, um Deus de amor, que nunca desistiu de nós. Muitas vezes na nossa caminhada nós podemos desistir de Deus, sabia? Quantas vezes você já fez isso? Ah, Deus, agora não dá mais certo. Mas só que Deus, Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu da sua família, nunca desistiu dos seus sonhos. Porque Ele te ama de uma forma sobrenatural. Um amor incondicional, que não pede nada em troca. É o amor de Deus pela nossa vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus seu. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Deus, por nunca desistir de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Você pode assim. vira pro seu irmão que está do teu lado e declara essa canção na vida dele. Fala: Deus não desiste de você, jamais. Não desiste dos seus sonhos, da sua família. Deus não desiste. Aleluia. Declare isso na vida do seu irmão. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Vamos lá, irmãos, vamos aplaudir, né? Glória a Deus. A gente poder ver isso e saber disso também. Você pode se assentar, por favor? Se você pudesse abrir sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 32. Eu quero ler um texto com você para a nossa meditação aqui essa noite. Gênesis capítulo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se naquela mesma noite Jacó, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um varão até a alva, que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a sua juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E então o anjo disse: deixe-me, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? Então ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço saber o teu nome. E então ele disse: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Domingo nós estivemos falando aqui sobre o tema identidade e destino, e nós ficamos devendo uma continuação da mensagem de domingo para hoje, e fazendo uma breve recapitulação, eu falei como forma a nossa personalidade, como forma a nossa identidade em relação ao mundo em que vivemos e como respondemos na formação do nosso caráter. E falamos em relação a isso que o primeiro desejo do ser humano é ser desejado. Antes de mais nada na vida, todo o resultado dos seus posts, todo o resultado dos seus selfies, todo o resultado de você se aparentar, de se apresentar às pessoas, é o desejo de ser desejado, é o desejo que as pessoas vejam e reconheçam você. Depois eu falei que o segundo propósito pelo qual se forma a nossa identidade, além de que as pessoas nos notem, é também o fato de nós termos significado, de ter propósito, de ter destino, de ter um objetivo. Quando descobrimos que somos e pertencemos a um grupo, quando percebemos que temos valor, então e entendemos que nós temos um propósito na vida, nossa identidade é firme, é sólida, ela é constante. Quando isso não acontece, nós precisamos inventar alguma coisa a nosso respeito. Principalmente os selfies são as mentiras ao nosso respeito. E eu falei aqui no domingo, brincando com as pessoas, que saiu no site do Yahoo, essa reportagem no ano de 2015, ano passado, que uma jovem tentou tirar um selfie com a arma de fogo que ela viu em cima da mesa do seu trabalho, e acabou se confundindo, acabou atirando com a arma e colocando o celular na cabeça para fazer um selfie de como se ela fosse se matar, e acabou se confundindo no momento e acabou atirando na sua própria cabeça. Entendeu? Ela foi, ao invés de apertar o botão para tirar o selfie, ela acabou apertando o gatilho da arma e atirou na sua própria cabeça. Selfie pode matar, foi a lição que nós tiramos no domingo. Mas ele pode matar a nossa identidade, quando a gente fica vivendo para mostrar para as pessoas o que nós não somos, vivendo para mostrar para as pessoas quem de fato a gente não é.
vivendo para mostrar para as pessoas uma realidade em que nós mesmos não nos percebemos. Se a gente realmente olhar no espelho hoje e fizer uma reavaliação das nossas escolhas, uma reavaliação de onde chegamos, nós vamos nos identificar muito pouco, nós vamos na verdade mal nos reconhecer. E eu falei um pouco sobre isso no domingo, dizendo que hoje, quando você olha para o espelho, quem você é? Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, quem você é de fato? Muitos de nós somos uma farsa, muitos de nós somos um fake, muitos de nós somos uma mentira ambulante, vivemos de aparências. Nós compramos carro para viver de aparência, trocamos de carro para viver de aparência, fazemos viagens para ter uma aparência, trocamos de relacionamento para ter uma aparência, pertencemos a um grupo da cidade, um grupo social para ter uma aparência, vamos a determinados lugares e frequentamos determinados lugares para ter uma aparência. A nossa vida muitas vezes ela é formada, ela é forjada no desejo de ser reconhecido, e nem se for necessário matar nós mesmos, nem se for necessário diminuir quem nós somos, desde que nós sejamos o que os outros querem que sejamos, a fim de que sejamos desejados. E eu falei que muitas vezes o consumo na nossa vida é um retrato muito claro daquilo que nós fazemos e tomamos por iniciativa, daquilo que nós fazemos para ser de fato aparentes. Eu ainda disse que o consumo ele é tomado por uma simples regra: você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, aquilo que você não pode, para mostrar para quem você não gosta. Essa é a lei do consumo. Você adquire as coisas para simplesmente mostrar, você adquire as coisas muitas vezes para aparentar, e geralmente para mostrar para quem que você não gosta. Porque pensa bem, quem você gosta, seja você andando de carro velho ou carro do ano, a pessoa vai continuar gostando de você e você vai continuar gostando dela, não é verdade? Trabalhando naquele alto escalão ou trabalhando naquele outro lugar, tanto faz, as pessoas que te amam por quem você é. Mas geralmente a gente precisa mostrar para quem a gente não gosta, para mostrar que a gente então chegou lá, que a gente venceu, que a gente não é um derrotado, que a gente tem posição. E geralmente isso vem através do consumo. E a segunda forma que mais vem é o selfie. Nós tiramos o selfie nas melhores condições que estamos, para que as pessoas olhem para nós e falem: ah, eu queria ser como ela, eu queria ser como ele, eu queria estar no lugar que ele está, eu queria fazer o que ela faz, ah, eu queria ter um marido como o dela, eu queria ter uma esposa como a dele. E nós vamos então criando uma farsa em torno dos nossos selfies, em torno da nossa identidade distorcida. Agora, por que eu peguei um exemplo na história que é muito interessante, chamado Jacó? E nós falamos sobre ele aqui no domingo até um determinado momento. Porque Jacó é como você e como eu, que também vive de aparências. Jacó é esse camarada complicado que também quer trocar a sua identidade para conquistar o que ele acha que ser mais importante para a sua cultura. Jacó também foi influenciado por um desejo de ser desejado e foi influenciado por um desejo de ter um destino diferente. E infelizmente ele matou a si próprio, ele danificou sua imagem, danificou sua identidade e pagou um preço muito alto por isso. E é exatamente o que talvez você e eu estejamos pagando nesse exato momento. Fizemos escolhas absurdas, tomamos decisões incoerentes, simplesmente negociamos a nossa identidade em Deus e hoje nós pagamos um preço por isso. Negociamos talvez um relacionamento, negociamos um casamento, negociamos a integridade, negociamos o caráter, negociamos a fé, negociamos algumas coisas dos mais altos valores para ter o que no momento nos agradava, e infelizmente pagamos um preço muito caro por isso. Então eu fiz um breve panorâmico aqui, que os filhos lutavam no ventre de Rebeca, que era a mãe do Jacó, e depois eu falei que o Jacó eles eram gêmeos no ventre de Rebeca, e o Jacó saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Olha que coisa interessante. O menino saiu agarrado no calcanhar de Esaú, o Jacózinho. Agora, qual é a intencionalidade de uma criança no feto agarrar o calcanhar do seu irmão? Nenhuma. É simplesmente uma ocasião, simplesmente uma obra do acaso, simplesmente uma coisa natural. Talvez duas crianças dentro do ventre, uma segurou no calcanhar, e às vezes quando uma mãe de gêmeos ou trigêmeos, ela vai fazer algum ultrassom, ela vê logicamente lá algumas posições diferentes dos seus filhos, um com o dedo na cabeça do outro, o outro chupando o dedo do pé do outro, e assim acontecendo no ventre. E aí, no caso de Rebeca, saiu um segurando no calcanhar do outro. Só que quando a família viu aquilo lá, eles acharam que o Jacó queria ser o primeiro, e colocaram no Jacó: Jacó, você terá o nome de Iacob. Iacob significa aquele que mente, aquele que engana, o traiçoeiro, o malandro. Então esse menino cresceu desse jeito. Todo mundo olhava para ele e falava assim: aí, mentiroso.
e aí enganador, e aí traiçoeiro. E o pior de tudo é que ele acreditou nessa mentira. Tanto que ele acreditou nessa mentira, que ele foi tentar ser o primeiro com seu irmão, comprando o direito de primogenitura. Esaú era o primeiro, tinha direito a todos os bens e regalias do primogênito. Mas ele vai até o Esaú, o Jacó chega e fala: e aí, você não quer vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas? E o pior é que o Esaú cai nessa. Se você ver uns domingos passados aí, você soube o porquê que o Esaú caiu nessa mentira e nessa lorota. Mas o Jacó quer ser o primeiro, porque todo mundo disse para ele: você é traiçoeiro, você é malandro, cara. E olha só o que ele faz. Ele se veste de Esaú para enganar o seu pai que estava cego. Coloca pele sobre o seu corpo, porque o Esaú era peludinho. Vai até o seu pai, muda a voz, passa o perfume do Esaú, tem voz de Esaú, cheiro de Esaú, mas é Jacó. E aí eu pergunto, que vale a pena a gente mentir quem a gente é? A gente conquista o que quer, mas tem que fugir o resto da vida disso. Você mente, você engana, você negocia identidade, depois tem que viver fugindo. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele conquistou o direito de primogenitura. Por quê? O seu pai não conseguia ver, e então o seu pai sente uma coisa estranha no ar. E fala: peraí, essa voz está um pouco diferente. E ele fala: meu filho, quem é você? E aí você imagina que o Jacó poderia voltar atrás e falar: ai, que coisa que eu fiz, que porcaria que eu fiz da minha vida, o que eu estou fazendo? Estou fingindo que eu sou Esaú, estou querendo uma bênção que não me pertence, estou querendo uma mudança que não é minha, eu estou querendo um direito que não é meu, eu estou fingindo de ser Esaú, sendo Jacó. E então, o Jacó toma uma decisão. Quando ele percebe que ele está mentindo, ele toma uma decisão. Ele fala: eu sou Esaú. A decisão dele de continuar no engano, a decisão de continuar mentindo, a decisão de negociar a sua identidade, a decisão de mentir para o seu pai e tentar usurpar e roubar a bênção que não era dele, que era do seu irmão mais velho. E agora a pergunta que não quer calar: o Jacó foi abençoado, sim ou não? Não. Como eu sei que o Jacó não foi abençoado? Por causa disso. Olha o que aconteceu no versículo 43 de Gênesis 27. Agora, meu filho, a mãe falando, depois de toda a porcaria feita: agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, retira-te na casa de Labão, que era também outro mentiroso, enganador, um cara traiçoeiro, um malandrão, o meu irmão que está em Harã. Então Jacó mente a sua identidade, rouba a primogenitura do seu irmão, rouba a bênção do seu pai, e agora ele não consegue ficar na própria casa, ele tem que mentir a vida toda e fugir para longe. Irmãos, não tem situações na sua vida que você conquistou o que queria, mas teve que fugir da realidade? Você queria aquilo, às vezes a gente quer aquela coisa de todo jeito, e depois a gente tem que ficar fugindo da realidade. Queria aquele consumo, e depois tem que ficar fugindo dos credores. Não atende esse celular não, é o cara cobrando de novo. Ixi, de novo o banco querendo aquela parcela. Não, e vive fugindo. Queria aquele negócio, fez o negócio a todo custo, não tinha dinheiro, investiu, fez o que podia e não podia. E aí de repente tem que ficar fugindo. Não pode andar de cabeça erguida na rua, não pode estufar o peito e dizer: eu sou íntegro, está tudo certo. Simplesmente tem que viver fugindo. Será que ele vai me cobrar? De novo ele não. E aí começa a fugir das pessoas. Qual é que vale a pena, irmãos? Que proveito tem a gente buscar aquilo que a gente quer e ter que fugir o resto da vida? O resto da vida. Qual é o proveito disso? Às vezes aquela moça queria de todo jeito aquele menino, de todo jeito. E aí ela queria o menino, queria namorar o menino, e o menino veio meio amarrado e chegou no relacionamento. Ela acabou tendo a primeira relação sexual dela com ele, e aí ela se amarrou àquele menino e tal, e agora eles terminaram, e ela não consegue nem ver a foto dele no Facebook, ela tem que deletar, ela tem que passar longe dele na escola, na faculdade. Qual é o proveito? Você ter o que quer no momento, depois tem que fugir o resto da sua vida. Aquele cliente, aquele negócio que você fez, não deveria ser correto, mas você ia ganhar uma quantidade boa de dinheiro naquilo, mentiu, enganou o cliente, agora você tem que fugir dele, porque ele está com um produto que ele não queria na mão, e agora você tem que não atender telefone, mudar número de celular. Qual é o proveito disso, pessoal? A gente vê gente mentindo a identidade, a gente vê gente falsificando documento, para fugir de quem é, porque teve o que queria no momento, mas agora não consegue se sustentar com aquilo que fez. Jacó é um exemplo de muitos de nós, que fazemos as coisas e depois temos que ficar fugindo, negando quem somos e negando o que fizemos. Jacó passa então 21 anos fugindo da sua casa. Irmãos, nós não estamos falando de 2 meses, 21 meses, nós estamos falando de 21 anos.
Sabe quantos anos Jacó tem quando ele foge de casa? Imagina só, deve ser um jovenzinho, né? Um jovenzinho de poucos anos. Jacó tem 76 anos de idade, quando ele tem que sair fugido da sua casa. 76 anos de idade. Ele mente para o seu pai, a sua mãe fala, é melhor você ter sebo nas canelas, porque o teu irmão vai te matar. Então corra na casa de Labão, se esconde lá. E durante 21 anos esse homem passou fugindo. Quanto tempo você está fugindo? Quanto tempo você está fugindo daquela conversa que você precisa ter com a esposa? Quanto tempo você está fugindo daquela pessoa que você precisa liberar o perdão? Tem que liberar. Tem que ir lá e falar, olha, eu te perdoo, eu libero você da minha vida. Quanto tempo você está fugindo desse confronto, dessa conversa? Quanto tempo você está fugindo de negociar aquela situação com aquela pessoa? Quanto tempo você está fugindo de Deus, para acertar a sua vida, seu coração, para as coisas começarem a andar? Tem gente que bate numa porta, está fechada, bate na outra porta, está fechada, faz uma coisa, dá errado, tudo anda para trás, e ela fala, será que o mundo está contra mim? Eu falo, não, é Deus mesmo. É Deus que está colocando a mão no teu peito, falando, meu irmão, enquanto você não se acertar comigo, as coisas não vão fluir. Você está na contramão. Imagina só a gente aqui descendo uma rua aqui que seja preferencial para subir, né? E a gente descendo e todo mundo dando sinal de luz e a gente querendo ser o certo. Coloca a mão para fora, gesticula, dá sinal de luz, buzina. O que é isso? Está errado. A gente tem que mudar o curso. Essa é a palavra converter, conversão. Converter a Deus significa, eu não vou ficar andando na contramão, eu não vou ficar trombando de peito com as coisas erradas, eu não vou ficar andando e batendo em porta fechada, eu vou na conversão, para entrar no teu propósito, no teu caminho. Então eu falo essa noite, as pessoas que vieram nesse lugar, e que estão fugindo inclusive de Deus. Elas usam até a religião como fuga. Vou lá na igreja porque eu preciso, né, fazer o meu sacrifício semanal. Não, irmão, entre no propósito. Porque só conhecendo quem você é em Deus, você reconhecerá qual é o seu destino nele. Porque enquanto você não se identificar em Deus, você vai correr atrás da sua próprio caráter, sua própria característica, da sua própria identidade. E o seu destino será altamente comprometido. Portanto, a pergunta hoje é, o que será que acontece 21 anos depois de uma fuga? 21 anos depois correndo do acerto de contas, 21 anos correndo de consertar a sua vida. Talvez você esteja 1 ano, talvez você esteja 2 anos correndo, talvez 3 anos fugindo, ou talvez você esteja realmente há 21 anos correndo e fugindo de alguma coisa na sua vida que precisa ser acertado. Bom, Jacó é um bom exemplo para nós essa noite, para a gente recuperar a sanidade mental, recuperar a sobriedade, parar de viver numa distração constante, fugindo de nós mesmos e encarar a realidade como ela é, defini-la, decidi-la e consertar o nosso coração. Com 97 anos de idade, grave isso como eu estou dizendo para você, 97 anos de idade, meu irmão, nunca é tarde para você corrigir a rota da sua vida. Minha querida irmã, nunca é tarde para você acertar a sua vida. Nunca é tarde para dar a volta por cima, reparar os danos que você causou ou que lhe causaram. Nunca é tarde para consertar um casamento. Nunca é tarde para corrigir um filho. Nunca é tarde para pedir um perdão. Nunca é tarde para procurar um emprego. Nunca é tarde para fazer uma faculdade. Nunca é tarde para corrigir um equívoco da adolescência. Nunca é tarde para buscar a Deus. 97 anos de idade. Um homem quase centenário na vida, resolve voltar para sua casa. 21 anos depois de ter mentido, traído e enganado, ele decide voltar para casa e falar, agora eu vou consertar isso. Eu vou pedir perdão para o meu irmão, eu vou rever a minha parentela, e eu vou resolver essa pendência na minha vida de uma vez por todas. Então, o texto que nós lemos hoje é o texto do 21 anos depois. O texto que nós lemos para iniciar essa mensagem hoje é o texto que começa com 21 anos depois. Quando ele decide, a Bíblia diz que ele se levantou. Toda decisão começa com levantar, meu irmão. Não dá para decidir e esperar que o marido faça isso por você, minha querida. Não dá para decidir e esperar que o marido faça isso por você, minha irmã. Não dá para decidir e esperar que os filhos façam isso por você, e nem o patrão, e nem o pastor. Quem tem que decidir levantar e caminhar é você. Quem tem que passar o val de Jaboque é você. E então, o Jacó toma essa decisão. Eu vou resolver a minha pendência, eu vou corrigir a minha identidade. Eu vou, com 97 anos de idade, encontrar o meu propósito e o meu destino. Olha aí o que aconteceu. Tomando as suas mulheres, as suas servas e os seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E o texto continua dizendo no versículo 24. Jacó, porém, ficou só. Irmãos, tem uma coisa boa que acontece em nós e na nossa vida quando a gente fica só, sabia?
A gente vive numa poluição sonora, a gente vive numa poluição visual, a gente vive numa poluição emocional, a gente vive numa poluição até espiritual, onde a gente não consegue ficar sozinho mais. Em todo tempo a gente está com alguém perto de nós, em todo tempo a gente está com barulho dentro de nós. Você já percebeu como a gente não tolera o silêncio? O silêncio é intolerável para você, não é? Chegar em casa e ficar tudo quietinho, meu Deus, preciso ligar a televisão. Pelo menos o William Bonner tem que ficar falando, ou a Fátima Bernardes de manhã tem que ficar falando na minha cabeça, que eu não consigo ficar sozinho com os meus pensamentos. Você já foi num sítio ou numa chácara que você pegou e ficou retirado num cantinho? É 5 minutos, e você não aguenta o silêncio, ele é ensurdecedor, não é? É um silêncio ensurdecedor, porque a gente não consegue mais ficar assim. A gente não consegue refletir a vida, a gente não consegue mais ficar sozinho. Em todo tempo a gente está conectado com o dispositivo na mão, vendo o que estão fazendo na vida, para onde estão, o que postaram, ou estamos conversando com alguém mesmo sozinhos. Hoje as pessoas elas andam sorrindo sozinho na rua. Eu fico olhando algumas pessoas, elas estão sentadas às vezes no posto de espera e simplesmente elas estão sorrindo sozinhas. Outras estão fazendo caretas diante do dispositivo. Virou uma vida nossa a tecnologia, ao ponto de a gente interagir com ela imediatamente. A gente não consegue ficar sozinho com os nossos pensamentos, com os nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas lamentações. A gente não consegue nem confessar os nossos pecados uns para os outros. Olhar para alguém e falar, eu errei, eu preciso de ajuda, eu estou lamentando a minha vida porque eu estou vivendo uma situação trágica na minha história, por causa de uma escolha errada. A gente não fica mais sozinho nem para conversar com a gente mesmo, nem para conversar sequer com Deus. O Jacó ficou sozinho. É quando a gente fica sozinho que alguma coisa começa a acontecer na nossa vida, irmãos. Eu acho que a gente está muito poluído, eu acho que a gente está muito distraído, eu acho que a gente está empurrado para um lado, para o outro, e a gente não está sabendo tomar as decisões corretas, a gente não está refletindo, a gente não está ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus, não sei se você já percebeu, ela não escuta no meio do barulho. No barulho da ansiedade, no barulho do conflito, no barulho das intrigas, no barulho do fervor emocional. A voz de Deus não se escuta nessa hora, da raiva, do ódio, do rancor, da ira. A voz de Deus só se ouve no silêncio, quando a gente acalma o nosso coração. Por isso que o Salmo 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem que ficar quieto. Jacó, porém, ficou só. Existe alguma coisa libertadora na solidão. Existe alguma coisa libertadora quando a gente fica quietinho. Quando a gente não fica ouvindo a voz das pessoas dizendo, rapaz, você precisa fazer isso. Cara, você não pode perder essa oportunidade. Rapaz, você viu a sua mulher? Não sei não, hein? Você viu o seu marido, fica viajando aí? Não sei não, hein? E você vai ouvindo as outras vozes, Você ficou sabendo da crise que acertou o negócio imobiliário. Você ficou ouvindo as vozes dizendo, você viu o problema nas questões financeiras, você viu a carga tributária, e você vai ouvindo as outras vozes no meio de um barulho, e você não consegue ouvir a voz de Deus dizendo, calma, eu estou no controle, eu estou cuidando de você, eu estou dirigindo seus passos, eu estou cuidando da sua história. Jacó, porém, ficou só. É ruim o silêncio, né? É constrangedor. Olha só, vamos ficar um minutinho de silêncio. Parece que aí não tem o que fazer, né? Mas dá vontade de falar. Solta o som, DJ, pelo amor de Deus. Alguém faz um fundo musical, porque não dá para ficar sozinho com o silêncio. E o Jacó resolve a sua identidade quando ele fica sozinho. Porque quando a gente fica sozinho, a gente encara quem a gente é. Quando a gente fica sozinho, a gente não fica fingindo. Quando a gente fica sozinho, a gente não fica teatralizando. A gente não encena. Quando a gente está sozinho, a gente é a gente mesmo. A gente chora, a gente bate no peito, a gente lamenta, a gente coça a cabeça. A gente fala, Deus do céu, eu só tenho a sua alternativa, eu não tenho mais nada. Quando a gente fica sozinho, a gente depara quem a gente é. E a gente vê como a gente é fraco. Como é bom ficar sozinho, irmãos. E o Jacó ficou sozinho para poder resolver as suas pendências. Saia das distrações desse mundo. Saia das vozes desse mundo, das forças desse mundo que impelem você a tomar decisões equivocadas. Fique só para tomar as suas decisões e pense um pouquinho. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vocês viram onde essa palavra lutava aparece na vida de Jacó? Jacó só luta 2 vezes. Onde ele luta? Lembra? Gênesis, o capítulo de número 27 que nós lemos, diz que os meninos, o que eles faziam no ventre da mãe? Lutavam. Jacó só luta 2 vezes na vida. Um no ventre da sua mãe e outro contra o anjo.
Eu estou percebendo aqui que Deus quer tratar a história do Jacó. Deus quer reeditar a história do Jacó. Ele quer refazer capítulo por capítulo para que esse jovem de 97 anos tenha uma vida diferente a partir de então. Tenha a possibilidade de refazer e de redimir aquilo que ele era, ou as escolhas erradas e as burradas que ele fez. E Deus então começa a trazer a história dele de novo. Ele lutava no ventre, vai lutar com o anjo agora. E aqui o anjo, na verdade, esse homem é a imagem de Jesus Cristo. Essa luta aqui se dá num desejo de segurar aquele homem, para que aquele homem não avançasse e pudesse abençoá-lo. Então Jacó está lutando mais uma vez, mas não para por aí as coincidências. Veja só o que acontece. Quando ele se viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa, essa parte do quadril, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Deixa-me ir. O que está acontecendo com o Jacó aqui? Se o anjo está pedindo para ele deixar, para que o Jacó o deixe ir, o que o Jacó está fazendo, irmãos? O que ele está fazendo? Ele está agarrado, ele está atracado no anjo, fala: não vai subir, você não vai avançar. O Jacó está apegado ao homem de todas as maneiras. Onde é, no outro lugar da Bíblia, que o Jacó segura em alguma coisa? No calcanhar do seu irmão quando nasce. Lá, o Jacó estava segurando o calcanhar de alguém que não poderia abençoá-lo, de alguém que não poderia mudar a sua história. Aqui o Jacó está sabendo o que ele está segurando. Ele está segurando aquilo que é correto, aquilo que pode transformar a sua vida, aquilo que pode mudar a sua história. Ele fala assim: não, eu não vou deixar ir dessa vez, eu não vou deixar passar, eu não vou deixar acontecer de novo, eu vou segurar. Agora ele segura aquilo que pode abençoar. Irmão, deixe ir aquilo que não pode te abençoar. Deixe ir aquilo que não vai trazer alegria para você. Deixe ir aquilo que não vai trazer realização. Deixe ir aquilo que pode ser uma tragédia na sua história. Deixe ir. Você está tentando segurar a coisa errada. Está tentando se apegar naquilo que não pode trazer a resolução dos seus problemas. A palavra de Deus diz assim, que o Jacó segurava o anjo, segurava esse homem, segurava Jesus Cristo nessa luta. Essa noite você precisa se segurar, se apegar a uma pessoa somente, em Jesus Cristo. Segure aquele que pode mudar seu casamento. Segure aquele que pode mudar sua história. Segure aquele que pode mudar as alternativas e as escolhas erradas que você fez. Segure aquele que é o detentor da bênção, que é o dono da bênção. Não tente segurar as coisas que não vão produzir bênção na sua vida, no seu coração. Jacó está sendo curado no seu passado. Primeiro, ele luta com o anjo. Depois, ele segura o anjo. Em terceiro, ele fala para o anjo: eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Onde é que Jacó pede a bênção, pessoal? Antes, mentindo para o seu pai. Ele chega para o pai e diz: papai, come da minha caça que eu fiz para o Senhor e me abençoe. Jacó quer a bênção a todo custo. Ele não desistiu de ser abençoado. Por que ele pede a bênção de novo para o anjo aqui, pessoal? Porque ele não foi abençoado lá naquela mentira, naquela trairagem. Jacó não foi abençoado naquele engano. Por isso que ele deseja ainda 21 anos buscando a bênção. De outras formas, ele vai lá e fala para o anjo: agora eu não vou te deixar ir, porque eu quero a bênção. De novo pedindo a bênção. De novo a mesma história. De novo o mesmo quadro. E o que acontece? Olha que legal que acontece. O anjo pergunta para ele: como é que você chama? Tem alguma coisa estranha aqui, não tem, pessoal? O anjo, o homem de Deus, a figura de Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, sabe o nome, o sobrenome e sabe o último nome, sabe como a gente foi entretecido no ventre da nossa mãe, conhece cada uma das nossas células, sabe inclusive falar qual é o nosso DNA. O anjo olha para o Jacó e fala assim: qual é que é o teu nome? Não é estranho isso aqui? Será que o anjo precisava saber o nome dele? Onde é que alguém pergunta o nome de Jacó antes, pessoal? O Isaac. Quando o filho chega na porta querendo enganar o seu pai, o pai olha e fala assim: qual é o teu nome? Quem é você? 21 anos depois, a mesma pergunta. O anjo olha para ele e diz: quem é você agora? Eu preciso saber. Você fugiu 21 anos, você enganou todo mundo, você acreditou numa mentira, você perdeu sua identidade, você não é quem você foi feito para ser, você é uma farsa de si mesmo. Quem é você? Qual é o seu nome? E Deus pergunta para a gente a mesma coisa:
Eu vi por onde você andou, eu vi o que você fez, eu vi onde você tropeçou, eu vi como você se afastou, eu vi as suas lágrimas, eu vi as suas dores, mas eu pergunto para você hoje, quem você é de verdade? Nada melhor quando a gente admite quem a gente é, irmãos. É uma delícia, é uma libertação total. Eu sempre falo para a minha comunidade, especialmente aos domingos de manhã, que é um dia de ensino na nossa comunidade aqui. Eu falo, não tem nada melhor do que a gente ser vulnerável. Mostrar para as pessoas que a gente tem fraqueza, que a gente é falho, que a gente cansa, a gente se ira, a gente se revolta, a gente chora e a gente tem fraqueza. Quando Deus pergunta, quem é você? Eu digo, Senhor, o Senhor sabe, eu sou pó, eu sou nada, eu não tenho nada para oferecer. Do que ficar batendo no peito e dizendo, eu sou o líder, eu sou o grande, eu sou o poderoso, eu sou forte. E o Jacó até agora tem que responder essa pergunta difícil. Olha que pergunta difícil. É a hora da verdade, irmãos. É a hora da verdade. 21 anos atrás, quando o pai perguntou quem é você, ele respondeu, eu sou Esaú. O que ele vai fazer agora, hein? O que você acha que ele vai falar agora, hein? E ele responde, eu sou Jacó. 21 anos demoraram e se passaram para que esse homem pudesse olhar e falar, meu passado, Senhor, é difícil de encarar, mas eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganou, eu sou aquele que traiu, eu sou aquele que usou drogas, eu sou aquele que prostituiu, eu sou aquele que adulterou, eu sou aquele que envolveu em prostituição, eu sou aquele que se afastou da igreja, eu sou aquele que revoltou, eu sou aquele que mentiu, eu sou aquele que roubou, eu sou aquele que enganou, eu sou aquele que bateu, eu sou aquele que agrediu, eu sou aquele que violentou, eu sou aquele passado, aquilo lá ainda está em mim, eu não tratei aquilo, eu sou aquele angustiado, eu sou aquele triste, eu sou aquele deprimido, eu sou Jacó. Qual é o problema de você admitir diante de Deus que você é Jacó? Tem muita gente posando de Saul, posando de caçador, e na verdade é um Jacó fragilizado, irmãos. Eu sou Jacó, eu sou aquele que tem que lidar com as minhas fraquezas diariamente. Por que você não? Qual é o sentido de nós sermos super-homens e super-mulheres nessa sociedade que diz que você não pode errar, não pode falhar como marido, não pode falhar como pai, não pode falhar como profissional? Quem disse isso? Que mentira é essa que te coloca lá embaixo e coloca uma dedo de acusação dizendo, você não pode ser ninguém na sua vida, porque você tem um passado que te condena? Quem disse isso? Jacó tinha um passado de 97 anos de trás. 97 anos de passado, de engano, de mentira. Então Deus pergunta para ele, quem é você? Só me admita isso, quem é você? E o seu passado será diferente. O que Deus quer fazer na sua vida essa noite, meu irmão e minha irmã, você que veio aqui, Ele quer reeditar o seu passado, não vai apagar, está lá, as marcas estarão lá sempre e continuamente, mas Deus pode reeditar o seu passado, pode refazer a sua história, pode te dar um destino diferente, quando você admitir a sua identidade. Eu sou Jacó, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas eu confio num Deus que é grande, amoroso, misericordioso e Pai. É aí que está o segredo, é aí que está a diferença. E então ele diz, eu sou Jacó. Uau, agora vai. E o texto continua. Então disse, você não vai mais chamar Israel, Jacó. Desculpe, mas você não vai mais chamar Jacó. Você se chamará Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Deus muda o nome de Jacó. Deus não muda o passado de Jacó, mas muda o nome dele. Dizendo, você acreditou numa mentira a vida toda, você não é Jacó. Você é príncipe de Deus. A palavra Israel, deixa eu ver se eu coloquei aqui para você. Jacó significa enganador. Israel significa lutador de Deus. Pergunta para você agora. Quando Deus muda o nome de Jacó, Ele reorienta a identidade de Jacó. Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Os pais olharam e falaram, só pode ser um enganador. Queria nascer na frente do irmão, olha que bichinho malandro. E uma palavra dessa provocou um destino completamente diferente. A identidade de mentiroso no Jacó levou-o a viver 97 anos de tragédia na sua vida, de mentira e de engano. Inclusive ele enganou o próprio Labão, o sogro dele, que a gente não tem tempo para explorar aqui essa noite. 97 anos de destino trágico por causa de uma identidade mal formada. Ele acreditou que ele era mentiroso. Pergunta para você, o que vem primeiro? O Jacó segurando no pé do seu irmão ou o Jacó lutando no ventre da sua mãe? O que vem primeiro no texto bíblico? Lutando no ventre da mãe. Depois ele nasce segurando no calcanhar. Qual deveria ser o nome de Jacó?
quando ele lutava no ventre da sua mãe? Israel. Israel. O Jacó nasceu para ser Israel, porque desde o ventre da mãe ele já era lutador, desde o ventre da mãe ele já era príncipe. Quando ele nasceu, a sua mãe deveria ter olhado não para a sua característica, segurar no calcanhar do seu irmão, mas olhar e dizer: saiu o peludinho agora vem o lutador. Esse sim é o boxeador, esse sim é o príncipe, o seu nome será Israel. Se ele acredita nisso, a sua vida seria diferente. Se ele acredita nisso, 97 anos da sua história seriam diferentes de mentiroso, enganador e traiçoeiro. Ele acreditaria: eu sou príncipe, eu sou lutador, eu sou vencedor, eu não vou ficar aqui na barra da saia da minha mãe me protegendo, eu sou lutador, eu não vou ficar me defendendo em casa, eu vou para o campo, eu vou para a vida. Olha o que uma identidade mal formada pode provocar no nosso destino. Por isso que o tema essa noite é identidade e destino. A identidade de Jacó provocou uma tragédia na sua vida. 97 anos depois Deus diz para ele: seu nome não é Jacó, nunca foi, seu nome é Israel. Eu quero dizer para você essa noite que o seu nome não é adúltero, nunca foi. O seu nome é príncipe de Deus. O seu nome não é mentiroso, nunca foi. O seu nome é príncipe de Deus. O seu nome não é enganadora, nunca foi. O seu nome é princesa de Deus, lutadora de Deus. O seu nome não é preguiçoso, o seu nome não é vagabundo, o seu nome é príncipe de Deus. O seu nome não é o teimoso, o seu nome não é o chato, o seu nome é príncipe de Deus, princesa de Deus. Não admita uma identidade outra que as pessoas e a sociedade tentem colocar sobre você, senão a identidade que você é filha de Deus, é filho de Deus e portanto é príncipe e princesa na presença dele. Você tem uma linhagem real, minha irmã? Você tem uma linhagem real, meu irmão? O seu lugar é a mesa do rei. É lá o seu lugar. Não acredite nessa história de Jacó. Não deixe as pessoas mentirem pela sua vida. Não deixe as pessoas pegarem o seu passado e dizer quem você é. Pegue a sua vida, coloque no altar de Deus e permita que Ele diga quem você é essa noite. Permita que Ele fale quem você é essa noite. Por isso, encerra aqui o texto. Encerro com vocês essa noite. No final da conversa, o Jacó pergunta: eu peço, qual é o teu nome? E respondeu o homem: por que você pergunta meu nome? E o abençoou. Você viu? A bênção enfim nasceu, a bênção enfim veio. Aí o Jacó está lá lutando com o anjo dá uma palavra para ele maravilhosa, e ele fala para o anjo: qual que é o seu nome? O anjo está falando assim: Jacó, meu filho, você não entendeu nada ainda. Não é quem eu sou, eu vim aqui para mostrar quem você é. Eu vim aqui para mostrar quem você é. E muitas vezes a gente está na igreja dizendo para Deus: quem é? Quem é? E quem é? O que é? Mas Deus está dizendo: eu quero mostrar essa noite para você quem você é na minha presença, quem você é diante do meu altar. O Jacó queria saber quem o anjo era, quando o anjo falou: não é necessário. O necessário era saber quem você é, e aqui já está de bom tamanho. Seja abençoado, meu filho. Ixi, sumiu. Isso, irmãos, Deus te trouxe aqui essa noite. Minha querida, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer quem você é. Só isso. Seu passado doeu, machucou, feriu, as dores das suas escolhas estão presentes, mas Deus está dizendo para você essa noite: você não é Jacó. Você não nasceu para ser Jacó. Você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Você é um campeão, você é uma campeã, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Amém? Você é um campeão, você é uma campeã. Não acredite numa mentira que as pessoas disseram ao seu respeito, no seu nascimento, na família que você veio, na linhagem que você nasceu, na cidade que você está. Você é um campeão, você é uma campeã. E não admita isso menor. Vamos lá, equipe, subir aqui, por favor. Eu lembro muitas coisas, falando isso, veio muito ao meu coração o que algumas pessoas próximas de mim disseram quando eu vim para Sertanópolis. Uma cidade de 20 mil habitantes, não chega ainda aos seus 20 mil habitantes, e nós numa cidade maior, numa igreja maior, e quando nós tomamos a decisão, eu ouvi muitas pessoas falando a respeito da minha identidade, e querendo confrontar a minha identidade com o lugar que eu estaria. Irmãos, identidade não é formada no lugar que a gente está. A identidade é formada de quem a gente é. É isso que muda a nossa história. Não é o lugar que eu estou que vai fazer o meu ministério, que vai fazer a minha vida, vai fazer a minha realização. É de quem eu sou. E se eu sei de quem eu sou, eu posso estar no lugar A, B, C. Eu posso estar no trabalho na posição A, B e C. Eu posso estar casado com A, com B ou com C. Eu posso ter o filho A, B e C. Eu posso ter o dinheiro A, B e C. Eu posso estar na igreja A, B e C. Quando eu sei quem eu sou, de quem eu sou, não importa o lugar onde eu esteja, o lugar onde eu vou. Eu sou sempre um campeão, eu sou sempre um vencedor. E eu quero que você acredite nisso essa noite. Você colocou a culpa em muitas pessoas, né? Colocou a culpa em circunstâncias. Por que eu nasci em Sertanópolis, Senhor?
Por que eu nasci nessa família que não pode pagar nem um busão para ir na faculdade? Né? Quantas vezes? Por que eu nasci nessa família que não deu nem a casa para eu casar? Por que eu nasci assim, Senhor? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu vim nessa igreja? Por que eu sou presbiteriano? Não importa onde você esteja, de onde você veio, importa de quem você é, em nome de Jesus. E se você é dele, a promessa está garantida essa noite. Está garantida. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. E nós vamos orar por você que está na segunda semana de campanha. E você que vai começar a sua campanha hoje. Segunda semana de campanha. Você que vai começar hoje a 6ª e a 7ª semana. A equipe de intercessão vai orar por você. Primeira semana, hoje começa a sua campanha, já é a primeira. Segunda, 6ª e 7ª. Nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você acreditasse nessa mensagem. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Ou acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Amém. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. E nós cremos essa noite que nós somos, ó Deus, aqueles que foram chamados para lutar e vencer, para plantar e colher. Nós somos chamados, ó Deus, para sermos o Israel do Senhor. Aliás, nós, quando aceitamos Jesus Cristo, fomos enxertados em Israel. E hoje a nossa vida, Pai, é de luta, mas também de vitória. Nossa vida não é sem luta, mas a nossa vida é recheada de vitória, porque o vencedor já venceu a morte, já venceu as trevas, já venceu o pecado, já venceu o diabo. E nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. E quando nós sabemos quem somos e de quem somos, Senhor, a nossa história é diferente. Por isso, Pai, coloca no nosso coração a certeza de que nós somos campeões e vencedoras, e temos a certeza e a convicção de que nós vamos vencer cada etapa da nossa vida, e o nosso passado não determinará o nosso destino, é a nossa identidade. Somos filhas, somos filhos, e nesse sentido estamos confiados em Tua presença. Abençoe meu irmão e minha irmã que veio essa noite para ouvir isso e para descobrir que ela é e que ele é vencedor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Uma ótima semana e um bom feriado para vocês.